Irmãos, antes de nós orarmos pela palavra, eu gostaria de encorajar os irmãos a duas práticas. Uma que eu mesmo tenho sido encorajado e tenho experimentado, novamente, algo que eu observo em alguns irmãos e estou praticando e tenho sido ajudado. Eu gostaria de encorajar os irmãos a anotarem as palavras. Considera isso, de trazer para as reuniões de estudo da palavra um caderno e tomar nota. Nós temos sido encorajados a sermos discípulos, e um discípulo significa aluno. Eu sou professor. E o que eu observo de bons alunos? O que eu observo de característica de bons alunos? O bom aluno é aquele que está ali ouvindo e toma nota. E nessa prática de anotar, puxa, irmãos, é tão bom porque isso aumenta a nossa capacidade de assimilar. O autor de Hebreus fala que importa que nós nos apeguemos às verdades ouvidas com mais firmeza. Então isso é estar atento às verdades ouvidas. E uma forma é essa, você tomando nota, enquanto você está ali prestando atenção e anotando, a sua atenção, a sua assimilação é melhor. E também você tem a oportunidade depois de voltar a ler na sua casa, ruminar. Então, por exemplo, quando eu anoto, já faz algum tempo que eu tenho uma prática de marcar um asterisco nos pontos que eu mais desfrutei, no que eu fui mais tocado. E na semana passada, enquanto o irmão compartilhou, marquei algumas coisas. E quando eu tenho a oportunidade de ler novamente em casa, é como se o Espírito me lembrasse daquele ponto que ele me tocou durante a reunião. Então, por exemplo, eu anotei da semana passada, serve até de um resumo, Não nos falta nada do que Deus preparou para nós. Falta o nosso querer. Temos que nos decidir a uma caminhada cristã dentro da realidade de Cristo. Outro ponto que eu marquei na semana passada. Quando o Senhor veio para nós, Ele nos encontrou na morte. Alguém que está na vida transgride a lei do Senhor e comete delitos? É uma pergunta. Outro ponto, não tem um mandamento de Deus que seja um capricho divino. Todos os mandamentos de Deus são para nos livrar do pecado. Outro ponto que eu marquei da semana passada, sempre existiram vencedores entre o povo de Israel, e Ele busca também vencedores hoje. Se o Senhor nos vivificou, não é natural que vivamos na prática de delitos e pecados. É necessário nos entregarmos à obra santificadora do Espírito Santo. Daí a Lídia anotou um pouco também. A Giovana também fez uns rabiscos aqui. O Senhor nos deu vida. Vamos viver como aquele que foram vivificados. Amém? E uma segunda prática ainda que eu gostaria de encorajar os irmãos, que eu também creio ser uma forma de se apegar às verdades ouvidas com mais firmeza, orar, irmãos, a respeito daquilo que nós ouvimos. Então você está aí ouvindo a palavra, quando você ouve e entende um ponto da palavra, ou se sente tocado, ou até mesmo incomodado, ore a respeito disso, ora aí mesmo, enquanto você está ouvindo, aí no seu interior, transforma isso que você ouviu em oração. Tem um livro do irmão Whitney Slick que chama Desfrutando Cristo como a Palavra e o Espírito por meio da oração. E nesse livro o irmão compartilha isso que eu estou falando aqui. E irmãos, eu vou falar, nas últimas reuniões eu desfrutei bastante das reuniões, de cada palavra. E tenho experimentado, ouço um trecho,
Daí aí no meu lugar eu oro a respeito daquilo, e quando eu oro, puxa, o Espírito vai me iluminando, vai me dando mais entendimento. Aquela palavra não fica apenas na esfera do conhecimento, e também não é apenas lançada para o vento. Eu pego aquela palavra e deixo ela ser plantada dentro do meu coração, e ela é transformada em vida, irmãos. Então gostaria de encorajar os irmãos a fazerem isso também. Ora a respeito da palavra que você ouve. Amém? Amém. Vamos orar então? Oh Jesus, abençoa, Senhor, esse tempo de comunhão da palavra. Senhor, obrigado pela Bíblia, Senhor. Obrigado por podermos abrir as nossas Bíblias, por podermos estudar a sua palavra. Senhor, de fato nos faz verdadeiros discípulos do Senhor. Queremos, Senhor, prestar atenção em cada ensinamento teu. Senhor, seja o nosso mestre, Senhor. Queremos aprender contigo, queremos ser os teus seguidores. Senhor, abençoa esse estudo de Efésios. O Senhor tem nos falado já há algumas semanas sobre nós nos esvaziarmos do nosso velho viver. Oh Senhor querido, nós não queremos mais viver como vivíamos outrora, Senhor. Nos ajuda a ganharmos mais luz a respeito da nossa antiga condição, e ajuda-nos a deixar o nosso velho viver no passado, Senhor. O Senhor já nos tornou filhos da luz. Não queremos andar nas trevas, queremos andar na luz. Queremos ser de fato reconhecidos como cristãos. Pai, queremos ser de fato filhos teus e andarmos como filhos do Senhor. Que as pessoas, ao olharem para nós, possam dizer: olha lá um cristão, olha lá um filho de Deus. Ó Senhor, trabalha em nós as suas características, trabalha em nós o seu caráter, trabalha em nós o seu jeito, a sua santidade. Ó Pai, nós reconhecemos que ainda temos muitas características nossas, nosso temperamento, nosso jeito de falar. Ó Senhor, mas diante de Ti nós não queremos ter um coração endurecido, Senhor. Queremos estar abertos para o trabalhar do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e trabalhe em nós, nos conformando a Cristo. Oh, queremos ser cada vez mais, Pai, conformados à imagem do Seu Filho, porque é o desejo do nosso coração termos um viver que Te agrada. Senhor, nos desperta de todo sono espiritual, nos livra também do torpor, Senhor, nos livra de estarmos aqui sem capacidade alguma de refletirmos sobre o que ouvimos na Tua palavra. Ó Senhor amado, queremos de fato nos abrir para os Seus ensinamentos. Abençoa esse estudo da palavra, Senhor. Nós não queremos ser apenas ouvintes, mas queremos ser aqueles que praticam. Queremos ser aqueles que edificam a nossa casa sobre a rocha. Ó, e quando virem os ventos, quando vir a transbordarem os rios, quando vier com ímpeto contra nós, nós possamos permanecer firmes, Senhor, porque ouvimos e praticamos a Tua palavra. Pai, nós também queremos ser aqueles que guardam a Tua aliança. Nós queremos ser aqueles que, por temer a Ti, guardam os Seus mandamentos. Senhor, faz resplandecer sobre nós a luz do Seu rosto e coloca sobre nós o Teu nome. Amém. É o que nós Te rogamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, vamos ler alguns versículos. Oi? Os adolescentes vão ficar aqui hoje, tá bom? Efésios 2,
Vamos ler, irmãos, a princípio, do 1, Efésios 2, do 1 ao 10, amém? Ele, acharam? Amém. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pois, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados para as quais preparou para que andássemos nelas. Amém. Irmãos, nas últimas semanas nós já temos parado diante dessa palavra, e não sei durante quanto tempo ainda nós vamos continuar considerando esses versículos aqui. Talvez alguns possam considerar, puxa, mas isso é muito repetitivo. Mas como Paulo fala, na verdade isso é salvação para nós. Nós precisamos considerar, o Senhor precisa falar mais ao nosso coração. Eu não sei quanto aos irmãos, mas o Senhor tem falado bastante ao meu coração. Nas últimas semanas nós temos desfrutado bastante o fato do Senhor ser luz. Essa palavra tem me iluminado bastante. Nesses versículos do capítulo 2 de Efésios, Paulo fala a respeito da nossa antiga condição, ou o que deveria ser a nossa antiga condição. É a antiga condição daqueles que já receberam vida, que foram de fato regenerados, que foram de fato vivificados, que tiveram de fato uma experiência com Deus, um encontro com Deus, uma experiência de conversão. Então, isso que ele fala aqui é uma condição antiga, é uma condição que a pessoa já deveria ter saído. Nós vimos no final do capítulo 1, no finalzinho, Paulo ainda na sua oração, ele fala que a igreja é a plenitude de Cristo, e nós desfrutamos ali no final da oração de Paulo sobre a necessidade de nós desfrutarmos da plenitude de Cristo, de nós sermos enchidos por Ele. Só que para nos enchermos, primeiro precisamos nos esvaziar, e o que Paulo está falando aqui no capítulo 2, é que nós precisamos nos esvaziar dessa velha condição, de uma velha maneira de viver. E o que
E como que era esse velho viver? Se nós lermos os versículos de 1 a 3, nós entendemos. Fala que nós estávamos mortos, essa era a nossa condição espiritual, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós, apesar da nossa condição morta, nós praticávamos algo. Não é um morto caído lá estagnado, é uma condição espiritual. Estávamos mortos, mas fazendo coisas, o quê? Praticando delitos e pecados, transgredindo a lei de Deus. E daí, fala que nos quais andaste outrora. Esse outrora é outra hora, é no passado. E nesses 3 primeiros versículos, se você prestar atenção, aparece 3 vezes a palavra segundo. Tem 3 segundos aí. Não segundo significando tempo, mas é segundo significando conforme, de acordo. E esses 3 segundos falam um pouco mais de como era a nossa condição. Aí fala que esse andar era segundo o curso deste mundo. Esse é o primeiro segundo. O segundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. O terceiro segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, aqui fala desses 3 segundos. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e segundo as inclinações da nossa carne. Era um velho viver, é o viver de outrora. Porque aqueles que foram chamados por Deus, aqueles que receberam uma nova vida, foram chamados também para um novo viver. E antes de falar da antiga condição, queria também enfatizar isso. Olha o versículo 10. Vamos ler de novo juntos o 10? Pois... Quando aí fala que nós somos a feitura dele, quer dizer que nós, irmãos, somos a obra-prima de Deus. Nós somos o poema de Deus. Deus nos criou. Mais do que Deus ter nos criado, Ele nos chamou para sermos a sua obra-prima. E aqui fala que nós somos criados em Cristo para boas obras. Aqui está falando sobre um novo viver. É um viver que expressa Deus. É um viver que é o poema de Deus, que expressa toda a beleza de Deus. É um viver para a glória de Deus. E aqui fala que esse viver, Deus, Ele preparou de antemão. Você consegue imaginar isso? Antes ainda da criação, Deus estava planejando ali criar o homem, e Ele estava imaginando como é que seria o viver de um filho de Deus, um viver de alguém que foi chamado por Ele. Deus preparou isso de antemão. Nós vamos falar um pouco mais daqui a pouco sobre esse novo viver. Esse novo viver é o viver de alguém que recebeu vida, de que recebeu uma nova vida, a vida de Deus. Mas voltando para falar ainda da antiga condição, vamos voltar para aqueles 3 segundos. Aqui Paulo está falando que antes nós vivíamos segundo o curso desse mundo. A palavra curso aqui é aion, que significa século. Também significa período de tempo. Segundo o curso desse mundo, a palavra mundo é cosmos.
E a palavra mundo aqui significa uma organização, um sistema governado por Satanás. Então Paulo está falando que antes nós andávamos segundo o curso desse mundo. Quer dizer que o mundo, ele tem um curso. O mundo, dentro de cada período de tempo, ele tem as suas características. Você consegue ver as características do mundo moderno, do mundo atual? É interessante, irmãos, porque antes eu separava tão bem a igreja do mundo, e daí hoje eu consigo perceber que tem coisas que acontecem no mundo, que deveria acontecer só no mundo, mas que às vezes ainda eu vejo acontecer na igreja. Por quê? Porque isso deveria ser o nosso viver do passado, mas ainda, alguns ainda vivem, não deixou essa velha maneira de viver lá atrás. Então eu vou dar alguns exemplos. Tem coisas que eu vejo acontecer entre os adolescentes e os jovens no mundo, lá nas escolas. E daí, depois de um tempo eu começo a observar coisas acontecendo também entre os nossos jovens. Por quê? Porque estão andando não segundo Deus, não segundo a verdade, não segundo a vontade de Deus, mas ainda andando segundo o curso desse mundo. Vamos considerar algumas características do mundo hoje. Os irmãos lembram quando criaram aquele joguinho Pokémon Go? Os irmãos lembram? Então, isso é o curso desse mundo. Virou uma febre aquele jogo quando surgiu. E você via, quem está com o celular aí? Aqui, ó. E você via as pessoas, não é? Andando pelas ruas como? Assim, né? Procurando o quê? Pokémon, não é? E você ia nas praças, você tinha lá várias pessoas fazendo o quê? Procurando Pokémon, num lugar para duelar, não é? Então o mundo estava nessa febre, era o curso desse mundo. Mas isso só acontecia no mundo? E na igreja? Também tinha alguns irmãos, também tinha algum jovem que também estava caçando Pokémon. E o que estava fazendo quando estava fazendo isso? Estava andando segundo Deus ou segundo o curso desse mundo? É a característica desse mundo. Um outro exemplo. Eu tenho percebido, tudo que eu vejo acontecer no mundo, depois de um tempo observa. Porque o mundo ele passa como uma correnteza, e ele leva aqueles que não estão em Deus. Entre os jovens, no ano retrasado, eu comecei a presenciar isso mais forte. Jovens começaram a ter a prática de, pelo WhatsApp, mandar foto de nudes, eles chamam. Foto nua, menina mandando para menino, menino mandando para menina. E essas coisas deveriam acontecer só no mundo. Porque a igreja, o que significa a palavra igreja? Eclesia. São aqueles que foram chamados para fora. Chamados para fora do mundo. Mas quando você vê o mundo na igreja, é porque ainda alguns estão sendo arrastados pelo curso deste mundo, não é? Poderia dar vários outros exemplos aqui, irmãos, do que acontece no mundo hoje, que deveria acontecer só no mundo. Aqui daí fala também que esse antigo viver era segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Segundo o príncipe da potestade do ar, está falando de um príncipe
de alguém que governa. Quem que é esse príncipe da potestade do ar? É Satanás mesmo. Então antes nós vivíamos governados por Satanás. A palavra fala a respeito daquele que foi salvo, que ele foi liberto do império das trevas e foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Mas enquanto as pessoas ainda vivem afastadas de Deus, elas vivem governadas por um príncipe, que é Satanás. E a maneira de governar dele, a maneira que ele governa é caminhando, levando as pessoas a atuarem de forma a elas desobedecerem. Aqui fala, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Satanás, ele é desobediente. E o que ele ensina, o que ele leva, o que ele conduz as pessoas é a desobediência. E aqui fala que todos nós andamos outrora. É o andar de outrora. É o andar do passado. É o andar que deveria ficar lá no passado. Então nós éramos assenhoreados. O nosso senhor, nosso governador era Satanás. Você já mudou de senhor? Quem é o seu senhor? Jesus. Eu gostaria de te dizer, só existe esses dois senhores. Não acha que você está servindo outro senhor, não. Ou você está servindo a Deus, ou você está servindo o diabo. Não pensa assim, não. Eu estou fazendo o que eu quero. Você não está fazendo o que você quer. Ou você está fazendo a vontade de Deus, ou você está fazendo a vontade de Satanás. Jesus é o seu Senhor. Você já recebeu o senhorio de Cristo sobre a sua vida? Irmãos, o senhorio de Satanás é um senhorio opressor. Ele oprime. Irmãos, o senhorio de Jesus é libertador. Quando falamos de viver para Deus, é vivermos de fato livre. Livre desse dominador. Daí aqui fala também segundo, o terceiro segundo, era um viver segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Quando fala aí segundo as inclinações da carne, a palavra inclinações aí no grego é epitomia, que significa desejo, anseio. Nós vivíamos segundo os desejos da nossa carne. E o que significa carne aí? Carne não é, como o irmão falou semana passada, isso que reveste os nossos ossos. Carne aqui representa a nossa natureza terrena separada de Deus, sem a influência de Deus, que tem uma tendência que é inclinada para o pecado e oposto a Deus. Então quando fala aqui de fazermos os desejos da nossa carne, que andávamos segundo as inclinações da nossa carne, está falando do homem caído. O homem caiu, e o homem se tornou carnal. Quando a Bíblia fala de carne, está falando do pecado no homem. Então é o homem caído que é inclinado para o pecado. A nossa carne nos inclina para quem? Para o pecado. E andávamos segundo as inclinações, os desejos da nossa carne. Quando fala de desejo na carne, tem dois impulsos carnais que você percebe bastante evidente na Bíblia, fala bastante. Tem dois impulsos que nós percebemos facilmente essa inclinação da carne: a questão da sexualidade e a questão da violência. Você percebe em você esse impulso carnal? Então, por exemplo,
Vou falar para os irmãos primeiro, quando os irmãos estão lá usando a internet, e daí está usando lá, e você vê foto de mulheres ali, você está vendo esportes, mas aparece lá a imagem da mulher, como que chama lá do Brasileirão? Esqueci. Isso, musa do Brasileirão. Você percebe que a carne que existe em você, ela tem um impulso, ela se inclina para aquilo, ela te faz querer ver aquilo, a clicar ali e ficar olhando. E daí começa ali, se você não tem nenhum controle, se você vive entregue à carne, daí dali daquelas fotos passa a ver outros vídeos, passa a ver outras coisas. E eu tenho percebido, irmãos, algo do curso desse mundo, não é só os homens, as mulheres também. As mulheres também gostam, é um gosto, não sei se é dessa época só mesmo, mas elas também trocam fotos de homens seminus. Eu estou falando de grupos aí, eu sei disso por causa de alguns contextos, que eu estou lá. Então manda foto também de homem e tal. Queria um Papai Noel desse, daí tem lá foto de um, não é? É um impulso. Mas isso, irmãos, era um antigo viver. O Senhor nos chamou para pureza, para pureza sexual. E nesse assunto, irmãos, se eu receber a vida de Deus, eu sinto dentro de mim, cada vez que eu me sinto, por um lado, a carne me chamando para aquilo ali, por outro lado, o Espírito também me chama. Isso daí não me agrada, sai daí. Fecha essa página. Ou você não ouve? Eu vou falar abertamente, todo homem é tentado nesse assunto. Passa uma mulher, o homem, ele é tentado a olhar, ele é tentado a ver. Eu estou falando besteira, irmãos? Eu estou falando assunto pesado demais? Mas mexe com o impulso da carne, não mexe? Daí a vontade da carne é olhar. E nem só olhar, virar. E acompanhar, não é? De cima embaixo. Mas se você já recebeu a vida de Deus, você vai ouvir uma voz, você vai começar a ouvir uma voz. Desvia o olhar. Desvia o olhar. Não é? É uma luta que acontece dentro de você. Mas aquele que recebeu a vida de Deus, e que deixa Deus trabalhar nele a sua santidade, a sua pureza, e começa a obedecer, ele desvia o olhar. Deixa eu ver se eu acho um versículo aqui, irmãos. Só um minutinho. Eu só vou fazer uma tentativa, que isso não estava no script. Se eu não achar... Olha só o que Jó fala. Jó 31:1. Vamos ler esse versículo junto, irmãos, por favor. Jó 31. Vamos ler juntos, irmãos? Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela?
Na linguagem de hoje está assim: eu jurei que os meus olhos nunca haveriam de cobiçar uma virgem. É a aliança de Jó. Jó fez essa aliança com Deus. Puxa, irmãos, aquele que recebeu uma nova vida vai ouvir essa voz: desvia os olhos. Amém? Que o Senhor possa nos fazer, irmãos, como Jó. Alguém que faz uma aliança com Deus. Alguém que desvia o olhar, que fecha as portas, que levanta a parede para proteger não só os olhos, mas também o coração. Ó Senhor Jesus, tem um outro impulso, irmãos, que é o impulso da violência. É um outro impulso. Você está andando lá com o seu carro, como o irmão deu o exemplo ontem, e às vezes nem você fez, às vezes você faz alguma coisa errada mesmo, mas quando eu estava levando, os jovens que estavam comigo, lembro, estava indo para a casa do Eliseu com a Kombi, e eu estava passando certo e tal, e saiu um carro de dentro do posto, e deu uma buzinada tal, como se eu estivesse fazendo uma coisa de errada. Mas eu não estava fazendo nada de errado, já fiz errado, várias coisas. Por exemplo, essa semana mesmo, teve uma vez que eu estava andando, e daí eu não dei a seta, e virei. E nessa de não dar a seta, passou um carro, 2 moleques, né? E passou do lado, buzinando e xingando, tal. Eu só ouvi os gritos. Estando certo ou estando errado, isso tem um impulso, provoca um impulso carnal dentro de mim. E daí não fala só da vontade da carne, fala aí dos pensamentos. Mas que pensamento é esse? É pensamento carnal. E daí, se nós ainda andamos dessa forma, como é que nós fazemos? A pessoa fala, daí você aqui, não é? A pessoa gesticula, você. Isso é o andar, segundo a inclinação da carne. Mas e se Jesus estiver no carro com você? E aquele que foi chamado, recebeu uma nova vida. E receber uma nova vida não é só receber uma coisa abstrata, é receber uma pessoa. É receber Jesus. E como naquele vídeo que o Zaga já falou algumas vezes, onde você vai, Jesus vai com você. Irmãos, que os nossos olhos possam ser abertos, porque eu tenho sido bastante iluminado. E daí, talvez, se você buscar esse novo viver em Jesus, você vai olhar para Ele e vai aprender tanto com Ele. Você vai olhar para a palavra dEle e você vai aprender tanto com Ele, porque Jesus é manso e humilde. Não é? Você vai olhar para Ele e algumas vezes você vai lembrar que Ele oferecia a outra face. E talvez, se você buscar, pedir ajuda do Espírito Santo, porque nós precisamos de um ajudador. Porque se nós não tivermos um ajudador, nós vamos viver ainda segundo a carne. Mas peça ajuda do Espírito Santo. E daí quando você pedir ajuda do Espírito Santo, Ele vai te conformar a Cristo. Ele vai te dar um viver segundo Cristo, um andar segundo Cristo. E daí, quando você virar sem dar a seta, e a pessoa passar do seu lado, xingando, talvez você vai falar, como o testemunho do irmão lá, amigo, foi mal, eu errei, desculpa. Só isso, a pessoa vai embora desconcertada, não é? Ô irmãos, esse andar
segundo o Espírito, é para quem recebeu a vida de Deus. E essa vida, ela vai nos mudando. Eu falei para os irmãos, tempo atrás aí, do gato. E eu falei para os irmãos, a Lídia, ela quis um gato, a Giovana queria um gato. E para agradar elas, tá bom, vai. Depois de tanto falar, vários anos falando, se vai fazer você feliz, tá bom, vai. Daí arrumaram um gato. Mas do meu natural eu não gosto de gato, não. E o problema não é só não gostar, me dá uma raiva. É o impulso da carne. Daí eu chego em casa cansado, a última coisa que eu queria fazer era pegar cocô de gato. Certo? Então quando eu chego cansado, e daí eu tenho que pegar cocô de um gato que eu nem queria, a vontade que eu tenho é de pegar o gato e jogar na parede. Ou eu estou lá deitado, e aquele gato tem um gosto de vir e deitar no cabelo, não é? Então na primeira noite, um dia, ele também é um gato macaco, porque ele sobe na guarda da cama e fica equilibrado. E um dia, de madrugada, né, eu fui mexer no celular que estava carregando, acho que para tirar do carregador, perto da guarda. No que eu baixei, o gato pulou nas minhas costas. E é um filhote, então como ele não tinha como pegar, a unha, e cortou, ficou a marca aqui em mim. Eu estava sem camiseta. Então eu confesso, irmãos, que algumas vezes eu peguei aquele gato e joguei. Eu confesso que algumas vezes eu dei uns tapas nele. E eu confesso também que algumas vezes ainda essa ira me visita. Mas, irmãos, essa palavra que nós temos ouvido nas últimas semanas tem me iluminado, irmãos. Tem me iluminado. E daí, uma vez, num domingo, a gente estava cantando aqui um hino. Com a criação eu canto. Irmãos, eu não conseguia. É duro explicar para os irmãos, mas os irmãos pediram esse cântico, e naquele dia eu não conseguia cantar com a criação eu canto. Porque quando eu pensava, chegava nesse verso e cantou ainda umas 3 vezes o cântico, eu lembrava do gato. E cada vez que eu lembrava do gato, era o Senhor me iluminando. Você não pode tratar a minha criação assim, não é? Eu tenho uma série de pensamentos carnais, ou animal sem sentido, não avisa, não obedece, só faz cocô, não é? Mas quem é que fez? E Deus, o que Deus fez, tem algo que foi feito com defeito, que não expressa a beleza dele, e a criação geme. Eu ouço um miado, mas a criação está gemendo para o Criador, aguardando. Pois é. Irmãos, eu estou dizendo isso, parece um pouco aqui piada, mas eu estou procurando ser sincero. O Senhor me mostrou um impulso carnal em mim, na maneira como eu tratava esse gato. E agora tem algumas vezes que eu estou dando comidinha para o gato. Teve um dia que eu fiz até carinho no gato. E pego, algumas vezes que eu ainda estou com aquela vontade de jogar, o Espírito vem, lembra de tratar bem a criação, daí eu pego aqui, levo aqui, desço aqui. Ô irmãos, isso é o trabalhar do Espírito Santo. Ele vai mudando. Puxa vida.
A Paula já está mais trabalhada, você viu? É isso que a vida de Deus faz, muda, transforma, um novo viver. Não é, irmãos? Isso não é maravilhoso? Não é lindo você ver o trabalhar de Deus na vida de uma pessoa? Então, irmãos, aqui fala de um viver antigo. Não vai dar tempo para falar tudo, só quero compartilhar com os irmãos mais uma passagem que está lá em Lucas, capítulo 3. Tinha mais outras passagens, mas não vai dar tempo, só vou compartilhar essa. Em Lucas 3, do 7 em diante. Então aqui você tem as multidões indo ter com João Batista. E quem foi João Batista? O precursor de Jesus. O que ele veio fazer? Preparar o caminho para Jesus. Qual que era a pregação dele? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então ele pregava isso, arrependimento, a mesma coisa que Jesus. Arrependimento muda a maneira de pensar. E não só sua maneira de pensar, muda a sua maneira de viver. Daí aqui fala assim: dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras. Olha a pregação dele, irmãos. Raça de víboras. Ele está chamando as pessoas serpentes. Você já se viu assim? Você já se viu como uma serpente? Ou você ainda acha que você é bom? Você se acha bom? Ou você já viu que você se parece com uma serpente? Porque isso que ele falou para aquela multidão serve para nós também. Raça de víboras. Serpente. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ele está perguntando aqui. Quem foi que está levando vocês a achar que vocês podem fugir? Quem foi que falou para vocês que vocês podem viver sem Deus, afastado de Deus e escapar da ira vindoura? Quem foi? Como o irmão falou hoje na comunhão comigo, quem é que tem sido o formador de opinião de vocês? Não acha que pode viver sem Deus e que no final vai dar tudo bem, vai dar tudo certo? Não vai. Não vai escapar da ira vindoura. Hoje tem muitos formadores de opiniões. A televisão forma opinião. A internet forma opinião. Os professores formam opinião. Quem tem formado a sua opinião? Irmãos, eu espero que tenha sido, que esteja sendo Deus e a sua palavra. A palavra precisa formar as nossas opiniões. Deus precisa formar as nossas opiniões. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Hoje, estudando, o irmão pegou em várias versões essa expressão. Tem uma expressão que fala: produzir frutos compatíveis de arrependimento. Façam coisas que mostrem que vocês de fato se arrependeram. Frutos correspondentes ao arrependimento. Outra versão fala: vão e provem pela maneira de vocês serem que se arrependeram. Frutos que correspondam a um sincero arrependimento. A pregação aqui de João Batista era para uma mudança de vida, para abandonar uma maneira de viver, mudar. Você se arrependeu? Não é só um remorso, você se arrependeu mesmo?
Quando você considera essas palavras de Efésios, o que eu considero, irmãos? Existem duas possibilidades aqui. Uma é a diferença entre cristão e não cristão. Certo? Se você fala que é cristão, o que é um cristão? O que te torna um cristão? O que significa a palavra cristão? Um cristão é um seguidor de Cristo. Como é que eu e você nos tornamos cristãos? Como foi que você se tornou um cristão? Você já se tornou um cristão? Como que você se tornou um cristão? Como é que se torna cristão? Recebendo um novo nascimento e se tornando um seguidor de Cristo, certo? É isso aí. Em Atos, olha que coisa, eu já vou voltar ali em Lucas, mas irmãos, me dá 5 minutos que eu finalizo a palavra. Atos 11, 26, fala assim, ó. Atos 11, 26, fala assim: tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Os discípulos foram chamados cristãos. Eles não disseram assim, nós somos cristãos. Não, as pessoas olharam para eles e chamaram cristão. A palavra cristão significa cristiano, um seguidor de Cristo. Vem de Cristo. Sabe por quê? Porque as pessoas olhavam para Denise e lembravam de quem? De Cristo. Isso não acontece com as crianças pequenas? Acontece direto, os jovens brincar com a Giovana, o Adrianinho. E por que chama de Adrianinho? Porque parece com o Adriano pai. Às vezes age de uma determinada maneira, ô Lidinha. Por quê? Já chamaram, Jerusa, seus filhos alguma vez de ô Magninho, ô Jerusinha? Já fizeram isso, Magno? Por quê? Porque parece, e não é só aparência física, às vezes é por causa de uma maneira de agir. Algo que a criança vai e faz, e que você lembra de quem? Do pai. E daí fala, ô Magninho. Já fez isso com você, Vânia, ou não? Não chama de Davizinho, chama de Paulinha. O Evandro deu sinal ali. Por quê? Porque está agindo como a Paula. Aqui não fala que eles se disseram, somos cristãos. Fala que eles foram chamados. Irmãos, que todos nós possamos ser chamados cristãos. Que as pessoas possam olhar para nós e lembrar de Cristo. Não é? E daí lá, voltando para... E esse se tornar cristão, por que eu estou falando isso? Porque se a pessoa, ela se diz cristã, mas o viver dela, você não vê nada de Cristo. Você vê, olha para ela igual a todas as pessoas do mundo, faz a mesma coisa. Irmão, só tem 2 possibilidades aí, que é com temor que a gente diz isso. Ou essa pessoa, ela recebeu Cristo, mas ainda não avançou, não cresceu espiritualmente, não deixou o Espírito trabalhar nela. Ela acredita em Cristo, mas é um cristão ateu, como fala um livro que eu estou lendo. Crê em Deus, mas vive como se Ele não existisse. Essa é uma possibilidade. É uma cristã, mas vive como se Deus não existisse. Essa é uma possibilidade. Ou, aí precisa considerar, se tornou cristão mesmo? Muitas vezes, as pessoas, elas vão para a igreja, por quê? Porque gostam de um convívio social, tem ali amigos,
vai porque tem alguém traz, e daí muitas vezes até gosta do que vê, gosta da música, gosta quando tem um teatro no final do ano, gosta de uma confraternização que tem algo para comer, mas talvez nunca foi diante do Senhor mesmo para considerar qual que é o sentido de tudo isso daqui. O que nós estamos fazendo aqui? Qual que é o sentido da minha existência? Por que Jesus ele morreu na cruz? Porque se alguém recebe Jesus, recebe uma nova vida, recebe uma nova pessoa. E eu posso dizer, irmãos, eu já vi, durante esse tempo que eu estou na igreja, muitas pessoas que você olha para elas e você pode dizer, puxa, essa pessoa teve um encontro com Cristo. Porque você olha como ela era, e depois que ela teve aquele encontro com Cristo, você olha para ela, você vê, não é aquela pessoa. Às vezes eu ouço falar a respeito também de algumas irmãs, pô, você não sabe como que a Paula era, você não sabe como que o Gil era. E eu ouço o testemunho dos irmãos, e daí você vê uma postura, quem é que mudou? Foi Cristo. A vida de Deus entrou, e essa vida produz um novo viver. E lá em Lucas 3, fala lá, para terminar, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmo, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Aqui eles estão dizendo, nós somos filhos de Abraão. Em outro trecho Deus diz para eles, vocês não são filhos de Abraão não, vocês são filhos do diabo. O irmão Tozer diz assim, os cristãos, os protestantes, eles se consideram herdeiros dos apóstolos, descendência dos apóstolos, mas que triste vai ser ouvir do Senhor daquele dia, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, eu não conheço. Aqui fala assim, e também já está posto a machado à raiz das árvores. Quem é essa árvore? Somos nós, produzir frutos dignos de arrependimento, porque senão já está posto aqui o machado na raiz. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Aqui está falando da ira de Deus. Então as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Tá bom, eu criei, agora o que eu faço? Olha o viver, irmãos. Respondeu, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados. Publicanos eram os cobradores de impostos. E perguntaram, mestre, o que havemos de fazer? Respondeu, não cobreis mais do que o estipulado. Porque o que eles faziam antes? Cobrava mais. Agora você recebeu, você foi batizado, o que você vai fazer? Não cobre mais do que é o certo cobrar. Também soldados lhe perguntaram, e nós, o que faremos? Eles lhe disseram, a ninguém maltrateis. Você recebeu, você é mesmo um seguidor de Cristo? Recebeu Cristo? Então não maltrata ninguém. Você é um soldado? Você é que nem um Vitor, um policial? Não maltrata ninguém. Não deis denúncia falsa e contentai-vos com vosso soldo. Porque tinha soldado que não se contentava só com o vosso soldo, o salário, ganhava mais, ganhava de forma corrupta, não é? Então, irmãos, o que significa isso? Frutos dignos de arrependimento. Algo que seja compatível, um viver que é compatível, que corresponde ao arrependimento que teve. Amém, irmãos? Amém. Você quer o senhorio de Cristo sobre a sua vida? Amém. Se você deseja isso, vamos orar, irmãos. Falar de santidade, a princípio você pode achar, puxa, mas falar de santidade é uma coisa tão dura. Irmãos, na verdade, falar de santidade é libertador.
Eu falei aqui, por exemplo, de pureza sexual. Eu falei aqui de mudança no viver. Quando você faz isso, você muda a sua maneira de tratar o animal, de tratar o cônjuge. Isso não é um peso, isso é libertador. É quando você é de fato livre. O Senhor nos chamou para a sua santidade, irmãos. Amém? Vamos orar então, levantar e orar? Senhor Jesus, Senhor, obrigado por ter nos chamado. Obrigado, Pai, porque em Cristo o Senhor nos deu vida. E o Senhor nos chamou não para sermos vasos de ira, mas vasos de misericórdia. Como vasos, Senhor, não queremos ser lançados ao fogo, não queremos ser enchidos pela Tua ira, mas queremos ser enchidos pela Sua misericórdia. Pai, é o desejo do nosso coração darmos frutos dignos de arrependimento. Senhor, nós reconhecemos que nós somos pecadores, que nós somos raça de víboras, nós não somos bons. Senhor, nós somos como serpentes. Por causa do pecado nós somos como serpentes. Senhor, mas queremos nos arrepender. Jesus, nós cremos em Ti. E todos nós cremos que nascemos de novo, que recebemos um novo nascimento, recebemos a Tua vida, aleluia, porque nós estávamos mortos, delitos e pecados, mas por causa do Seu grande amor, da Sua rica misericórdia, nós recebemos vida. Senhor, e aleluia, porque essa vida em nós, ela está crescendo. Senhor, queremos deixar essa vida crescer, nos transformar. Pai, queremos deixar o Espírito Santo trabalhar em nós, para sermos como Cristo é, sermos conformados à imagem de Cristo. Senhor, vem e trabalha em cada um de nós. Queremos estar abertos para a obra transformadora do Espírito. Queremos, Pai, sermos a Sua obra-prima. Queremos, Senhor, ser o Seu poema, que expressa toda a Sua beleza. Senhor, quão belo é ver o Seu trabalhar na vida dos irmãos. Quão bonito é ver tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas e na vida dos irmãos. Senhor, o Senhor tem trabalhado em nós. Naqueles que têm deixado, o Senhor tem trabalhado em nós. Senhor, e de fato nós queremos ser seguidores de Cristo. Queremos andar com Cristo, aprender com Cristo. Jesus, queremos ser os Seus discípulos, queremos ser como o Senhor é. Nós já Te aceitamos, Senhor. Senhor, e se alguns aqui ainda não aceitaram esse Evangelho que foi falado aqui, Senhor, é o poder de Deus. Que o Senhor possa estar constrangendo cada coração a de fato Te receber e viver para o Senhor de fato. Jesus, queremos ser Teus seguidores. Até mesmo darmos a nossa vida pelo Senhor, como a Denise leu no início dessa reunião. Se vocês querem ser verdadeiramente os meus discípulos, vocês têm que estar dispostos a dar a vida por mim, como o Senhor deu a vida por nós. Jesus, nós Te amamos, Senhor. Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E queremos, Senhor, viver segundo o viver que Tu, Pai, preparou para nós de antemão. Viver para boas obras. Nos ajuda, Senhor, nos esvaziar do nosso velho viver. E nos ajuda a viver segundo o viver que o Senhor planejou para nós. Um viver que expressa a Sua glória. Um viver que Te glorifica, Senhor. Amém.